Olá, amigos! Estamos começando mais um dia de Maná. Maná é um projeto de leitura diária da Bíblia lá da nossa igreja Batista Boas Novas. Eu sou a Daniela, faço parte da equipe do Ministério Infantil lá da nossa igreja e hoje eu estou muito feliz em estar aqui com vocês no dia 7 de maio, porque nós vamos dar início ao livro de 2 Crônicas, dos capítulos de 1 a 4. Como é maravilhoso podermos começar o nosso dia com as bênçãos de ouvir a voz do próprio Deus. Bem, eu trouxe um resumão aqui dos 4 capítulos, tá? No primeiro capítulo do livro de 2 Crônicas, nós podemos vislumbrar a primeira etapa do reinado de Salomão. Vimos como ele não apenas aprendeu a respeitar o Deus de seu pai, mas também desenvolveu um relacionamento íntimo e sincero com Deus. Assim como aconteceu com Davi, ao ver que agora as responsabilidades e assuntos do reino recaíam sobre ele e não mais sobre o seu pai, Salomão pediu a ajuda de Deus e ele a concedeu de uma maneira única, particular, especial. A oferta de Deus a Salomão leva a nossa imaginação ao extremo. Peça o que você quer que eu lhe dê. Gente, já parou para pensar que Salomão, ele podia pedir o que ele quisesse para Deus? Já a primeira vez que eu ouvi isso, né, lá no versículo 7, eu era pequena. Tudo bem que eu tinha acabado de assistir Aladdin, tá? Mas eu imaginei Deus como o gênio da lâmpada. Uau! E ver hoje, né, que o mesmo Deus que cuidou com tanto carinho de Salomão, dando o que ele precisava, se agradou do pedido de Salomão, é o mesmo Deus que vai cuidar da gente, que vai fazer pra gente infinitamente mais do que nós imaginamos ou pensamos. Uau! Né? Do que vá a nossa vã imaginação, até onde a gente pode alcançar, né? Mas a Bíblia diz que Salomão colocou as necessidades do seu povo em primeiro lugar e pediu o quê? Que a gente está ouvindo aí uma palavra que começa com S e termina com A. Essa mesmo, ele pediu sabedoria, ao invés do quê? De riquezas. Ele percebeu que a sabedoria era um bem mais valioso que ele poderia ter como rei. Mais tarde, ele escreve sobre a sabedoria. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 15, ele diz assim, que a sabedoria é mais preciosa que as joias e tudo mais que você possa desejar não se compara à sabedoria. Uau! A mesma sabedoria que foi dada para Salomão está disponível para nós, pois é dada pelo mesmo Deus. E como nós poderíamos adquirir a sabedoria, né? Como que a gente poderia conseguir isso? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo de 5 a 7, diz assim, ó: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Em primeiro lugar, nós devemos pedir a sabedoria que Deus dá a todos de forma abundante. A sabedoria sem reprovação. Quando ele vê que é o sentido do nosso próprio coração, né? Em segundo lugar, devemos nos dedicar de todo o coração ao estudo e à aplicação da palavra de Deus, que é a fonte da sabedoria divina. E em Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Salomão poderia pedir o que ele quisesse para Deus, porém ele pediu sabedoria para governar uma nação. Deus aprovou a maneira como Salomão organizou as prioridades e, além disso, lhe deu riquezas e prosperidade, além de honra, né? Jesus Cristo também nos fala sobre prioridades. Ele diz que quando colocamos Deus em primeiro lugar, tudo o que precisamos realmente é colocado no nosso caminho.
Claro que isso não vai garantir riquezas, fama, talvez como a gente imagine, mas significa que quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida, a sabedoria que Ele nos dá permite desfrutar de uma vida cheia de satisfação, conforme a vontade do único que é digno de tudo, daquele que é o motivo da nossa existência, do ar que a gente respira, que é a vontade do Pai sobre nós e através de nós, e a expansão do seu reino aqui na Terra. Quando a gente conhece a Deus através da sua palavra, através do projeto Maná, da leitura diária da Bíblia, quando nós estamos supridos com a voz de Deus, do Pai, nós realmente começamos a chegar mais perto dele e começamos a agir de uma forma diferente, começamos a agir em atitudes, em comportamento, a nossa face, ela realmente muda e a gente começa a refletir ao Pai, refletir a imagem e semelhança do Criador, agindo em sabedoria. Sabedoria vai nos levar a essas ações, né? Bom, vamos para o capítulo 2. Lá no capítulo 2, nós encontramos o rei Salomão se preparando para realizar a construção da casa do Senhor. Para tal, né, ele começa a pedir então ao rei Irão de Tiro. Ele pede materiais para poder começar a realizar a edificação. Então o rei Salomão, ele decide construir uma casa para o Senhor para oferecer incenso, holocausto, celebrar as festas naquele lugar. Ele enfatiza o poder e a grandeza do Senhor. O templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses, diz lá no versículo 5. Ao declarar essas coisas para o rei Tiro, até para ele explicar o porquê que ele estava pedindo recursos e materiais, para demonstrar o quanto o assunto era importante, Salomão, então, ele começa a especificar os recursos que ele precisava. Então, e os profissionais também, ele pede aqueles profissionais que sejam experts em cada assunto. Ele começa a dividir os materiais e os assuntos, os trabalhos que seriam realizados. Então, ele pediu, então, especialistas que sabiam trabalhar com prata, ouro, ferro, carmesim, dentre outros materiais. Ele também pede por madeira de cedro do Líbano. Era uma madeira bem especial, dá a entender aqui. Também pede de pinho e de junípero, pois ele sabia que os servos do rei Irão de Tiro sabia exatamente como cortava esse tipo de madeira. Deveria ter um jeito todo especial de cortar também essa madeira. E ele diz que enviaria os seus jovens, os seus servos também, para aprender a trabalhar com essa madeira específica. E os servos, então, de um rei e outro se uniriam a fim de que o templo fosse imponente, ou seja, deveria ser forte, firme, né? Então, a resposta do rei Irão foi positiva. E ele exalta o nome de Deus, mesmo sendo um governante estrangeiro, hein, gente? Ele declara no versículo 11: o Senhor ama o seu povo, por isso o fez rei sobre ele. E ele acrescenta ainda no versículo 12: bendito seja o Senhor, o rei de Israel, que fez os céus e a terra, pois deu ao rei Davi um filho sábio, que tem inteligência e discernimento, que vai construir um templo para edificar o Senhor. E ele também enviaria um especialista de todo tipo de trabalho. Então ele garantiu lá para o Salomão: não, fica tranquilo que eu vou mandar os especialistas, os experts que eu tenho aqui em cada aspecto, em cada trabalho. Salomão fez até um censo para contar os servos estrangeiros que trabalhariam ali, que fariam parte do seu reino. E ele descobriu que eram 153.600 trabalhadores. E assim começaram a edificação. O rei Salomão, ele toma a decisão de construir uma casa para o Senhor, escolhendo fornecer a ele o que tinha de melhor e mais exclusivo, a fim de adorá-lo. Hoje nós podemos oferecer o nosso corpo como templo
para o Espírito Santo habitar, dando o nosso melhor, né? Para que seja a casa do Senhor. Eu sou casa, lugar de Deus em mim, lugar de habitação de Deus em mim. Por isso, vamos consagrar a nossa vida ao Senhor. Capítulo 3. Bom, a construção começa no Monte Moriá, em Jerusalém, onde o Senhor havia aparecido ao seu pai Davi, na Eira de Araúna. Olha, lembra que nome bonito, né? Eira de Araúna, que era um local que havia sido providenciado pelo próprio rei Davi, o local onde o templo seria construído. Esse capítulo descreve o templo de forma minuciosa. É o lugar do lugar santíssimo, as salas principais, né? Gente, eu fico imaginando, deveria ser um espetáculo, né? Cada detalhe muito minucioso e a excelência, a riqueza de detalhes que a gente vê em cada coisa ali mensurada por Deus na palavra, né? Então tinha lá a altura, a largura, o ouro, as vigas, os batentes, os pregos, as portas, as cortinas, o tecido, né? E as portas recebiam até os querubins, a escultura de querubins com asas assim fechando. Ai, deveria ser incrível. Bom, Salomão seguiu o que havia sido sonhado por seu pai e determinado por Deus. Ele então constrói o templo, ele realiza o sonho que o seu pai sonhou, o filho realizou. Às vezes, os filhos não precisam realizar os sonhos dos pais. Há planos e sonhos que não são somente de uma pessoa, mas sim de um povo todo. Afinal, a construção do templo implicara em adoração, em reconhecimento do senhorio de Deus. E sabe de uma coisa? Isso não valia só para o Davi ou só para o Salomão, valia tanto um quanto para o outro, valia para todo mundo, né? Então, pai, mãe, inculque nos corações dos seus filhos desejarem sonhar os sonhos de Deus para a vida deles, né? Realizando o que Deus deseja que seja realizado. Amém? E aí, gente, vamos passar a tocha da verdade para os nossos filhos, né? Vamos para o capítulo 4. Quem é que tá comigo? Bora lá? Então, a gente está finalizando, tá bom? Lá no capítulo 4, nós temos a descrição da mobília do templo e os utensílios dos lugares do templo, né? Então, o rei Salomão mandou fazer um altar de bronze, uma fonte circular, um tanque de metal fundido, né? Essa fonte era apoiada pela escultura de 12 touros. As pás, as pias, o cálice, as mesas, as bacias, os jarros, cada detalhe, né? Então, tudo foi feito da maneira com que agradasse ao Senhor, né? Salomão decidiu obedecer à voz do Senhor, obedecer às instruções, aquilo que Deus havia dito. Ele escolheu isso, e quando nós escolhemos também obedecer a Deus, isso nos enche de paz, nos traz alegria, felicidade, né? É tão maravilhoso porque é o nosso dever obedecer a Deus, né? E cumprir cada detalhe do seu propósito da nossa vida aqui na Terra. Gente, obedecer a Deus é dar a glória que só Ele merece. O único motivo, a razão do nosso ser, o ar que a gente respira, né? O nosso Criador, a gente responder ao amor do Senhor por nós, obedecendo a voz de Deus e cumprir o seu querer em nós e através de nós. Bom, gente, nós temos que ter a certeza de quando nós obedecemos, nós temos que ter a convicção, né? A certeza absoluta do amor do Pai por nós e de que todas as suas promessas serão cumpridas. Eu amei estar aqui com vocês. Fala pra mim o que você achou aí nos comentários, como é que tá sendo a leitura de 2 Crônicas, em cada detalhe, cada versículo. Me fala um pouquinho, a gente tá curioso aqui para saber da sua experiência lendo esses capítulos, hein? Então curte, comenta, compartilha, manda para todos os seus amigos. Vamos divulgar muito a palavra de Deus, vamos nos alimentar diariamente dela. Não perca, não desanime, não perca a vontade, se mantenha firme, peça ajuda do Senhor. Muitas vezes
Eu também com as tarefas do dia a dia, eu também preciso pedir ajuda para Deus, mas é maravilhoso toda vez que eu passo por cima da minha própria vontade, às vezes, muitas vezes, né? Que às vezes a minha vontade não é ler, e aí o Senhor vem, é tão maravilhoso, e olha o que aconteceu aqui com vocês, eu tô muito feliz de estar aqui. Deus abençoe, um beijo, tchau, tchau, um ótimo dia na presença do Senhor, boa leitura!